todas as informações registradas ali diz que não tem saída, que ela não enxerga outras possibilidades além daquela que ela está vivendo. O que é a vergonha? A vergonha é o medo de se expor, é o medo de se mostrar, é o não querer ser visto. Por que a pessoa às vezes sente vergonha? Porque aconteceu algo no passado, ou alguém, ou alguma situação no qual ela julgou ser vergonhoso ou não ser digno, e ela não se sente digna, está relacionada à dignidade. Então ela se sente indigna, então ela se recolhe. Isso é a vergonha. Tem outras emoções também que eu não vou trazer aqui. E por fim, o comportamento, que é o comportamento de fuga e o comportamento de enfrentamento. Então, o de fuga, normalmente você deixa de fazer algo. Então, você deixa de sair, você não consegue se relacionar, você não consegue trabalhar, não consegue ganhar dinheiro, não consegue ter uma vida normal. Esse é a reação de fuga. Do enfrentamento é o quê? Vem a adversidade, você vai lá, enfrenta, vai lá e faz. Essa é o comportamento do enfrentamento. Quando você toma atitude, vai e faz. E aí, como que a gente faz na hipnoterapia? A gente a gente identifica as situações, a gente identifica os pensamentos, a gente identifica as emoções e a gente identifica qual que é o comportamento que aquilo tudo gera. E aí a gente faz a dessensibilização emocional e faz a ressignificação de pensamento. Logo, o comportamento ele se modifica. Então, isso é a reprogramação. Diante de um fato, de um abuso sexual, como é que você vai fazer a interpretação a ressignificação de um abuso sexual? Você vai fazer a pessoa entender que aquele abuso sexual foi a única coisa que aconteceu ali com ela naquele momento, não dava para acontecer de uma outra maneira, porque tudo levou aquilo, então o fato realmente aconteceu. Só que como ela vai reagir diante daquele fato naquele momento. Então, assim, tem muita gente que naquele momento, no estado hipnótico, vai e bate no agressor, desconta a raiva no agressor, diz não muda o fato passado. Não muda o fato passado, mas muda a emoção do presente. Aí ela consegue descontar a raiva dela no agressor e aquilo se torna o quê? Libertador. Aquela emoção negativa, aquela atitude de não ter, de ter se fechado e ter permitido que aquilo acontecesse. Normalmente a pessoa sente culpa também nesse caso, de ter permitido. Aquela situação, ela se modifica. Por quê? Porque ela tem uma nova reação diante do fato. Ela tem uma nova abordagem diante do fato. E aí ela consegue ressignificar aquela dor. Quando é no caso da culpa, vai olhar para a situação, vai entender que aquilo era a melhor situação que podia acontecer naquele momento, não dava para ser diferente, né? Mas que agora tem a habilidade e tem entendimento suficiente para olhar cada coisa, olhar os detalhes e olhar de uma forma diferente para aquela situação. No caso do desespero, você vai fazer a pessoa imaginar N alternativas para sair daquela situação de desespero que ela se encontra. No caso da dependência emocional, vai tirar o poder da mão do outro. Vai tirar o poder da mão do outro, porque se em algum momento ela deu o poder para o outro, então ela está dizendo que o outro tem total posse diante da vida dela, que ela só consegue ser feliz se o outro estiver ali. Mas aí, no caso, o que a gente faz? A gente traz o poder de volta para a pessoa. Entende as situações, os pensamentos que ela tem, quais são as emoções que ela possui e qual que é o comportamento dela diante daquele fato. A gente analisa os 4 pontos e daí faz a ressignificação, neutraliza o fato, faz a ressignificação, faz a dessensibilização emocional e o comportamento automaticamente muda. Porque que é uma série são 4 passos. E para um acontecer, o outro precisa ter acontecido antes. Então, a gente consegue fazer isso com a hipnose, por quê?
Porque na hipnose a gente diminui o fator crítico e a pessoa fica mais, aceita mais a sugestão. Então a hipnose ela é muito eficiente nisso, para desensibilizar coisas e desensibilizar fatos. Porque a pressão, o senso crítico diminui. E aí a gente consegue dar sugestões efetivas e faz a pessoa perceber a vida dela num outro ângulo, numa outra perspectiva. Então, por isso que é tão efetivo e é isso que é a reprogramação emocional, porque a gente lida direto no subconsciente da pessoa, onde essas emoções elas estão todas armazenadas, né? As experiências desde o ventre materno, desde a concepção, tá ali tudo armazenado no nosso corpo, no nosso cérebro. Tá tudo ali, as nossas emoções, as nossas memórias, as nossas interpretações, os julgamentos, as exclusões, as habilidades que a gente tem, tá tudo ali, tudo armazenado. Então a gente acessa através da hipnose, e ressignifica esse pacotinho de emoção que tem aí, e automaticamente a pessoa se transforma. Então a reprogramação emocional é isso, ela é possível. Por quê? Porque é conjunto de ideias. Tudo é um conjunto de ideias, né? Nada é real, nada é estático, nada é uma verdade absoluta. Porque se você olha para isso que eu tô falando como uma ideia e não como uma verdade, você pode pensar que o que você tem também são ideias, que também não são verdades absolutas. Fica mais fácil para você gerenciar a sua vida e mudar coisas que são indesejáveis. Porque quando a gente olha e encara, é assim que acontece, a gente está dando uma sentença. A gente está colocando um gelo ali. E o gelo às vezes fica um pouco mais difícil de quebrar. Por conta disso, as nossas ideias às vezes é difícil de quebrar, porque a gente entende elas como verdades absolutas e não são. São ideias sobre coisas, sobre fatos. São ideias, né? Então essa é o que eu queria trazer para vocês, né? A questão da ideia, como que a gente faz a reprogramação.